Pronto, estamos ao vivo pelo Zoom e pelo Instagram também. Para a gente contextualizar, Pastor Kenji, eu vou primeiro só falar o porquê que a gente está aqui, falar sobre esse trabalho que é voluntário, sem fins lucrativos. O objetivo é compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, a questão do Pai presente, e depois, assim, eu quero passar, eu não vou perder tempo, eu quero ouvir do senhor, que eu tenho certeza que o senhor tem muito a nos ensinar, mas, assim, em poucas palavras, em poucos minutos, eu quero só falar o porquê que a gente está aqui, pessoal. Para quem está nos assistindo, esse vídeo vai ficar gravado, eu vou disponibilizar no canal Pai Presente no Facebook, no canal no YouTube Pai Presente e aqui também no Instagram, Pai Presente 10, numeral 10. Então, só para contextualizar, Pastor Kenji, esse trabalho ele surgiu a partir do momento que eu me tornei pai. E é mais ou menos assim, né? Quando a gente compra um carro de uma determinada cor, a gente passa a ver só carro daquela cor. E eu conversando com uma amiga, ela falou assim, é a mesma coisa com mulher grávida, Denner. Quando a mulher grávida, ela se torna grávida, ela começa só a ver mulher grávida também. Então, a psicologia explica isso, mas assim, a partir do momento que eu me tornei pai, eu comecei a observar os pais. E eu confesso que eu fiquei surpreso com algumas reações desses pais. Por exemplo, de pai que ia no parque, levava o filho pequeno e ficava só no celular e não brincava com o filho, e o filho pedia, pai, brinca comigo. Ah, menino, vai lá brincar lá, fica lá brincando lá e não me enche o saco. Eu falei, poxa vida, isso não está muito certo. E assim, a minha esposa em paralelo, até muito antes dela se tornar mãe, e aí eu me tornar pai, ela começou a buscar ler livros sobre a maternidade e sobre como dar uma boa educação para o filho. Então, ela tem um conhecimento científico, a partir de estudos científicos e de livros publicados, e eu fui mais para a vertente do conhecimento empírico, ou seja, o aprendizado pela observação. E eu comecei a conversar com ela, eu vi que o que eu observava estava em consonância com o que ela tinha lido nos livros. Falei, poxa, então eu não estou observando tão errado assim. E eu sempre tive essa veia do trabalho voluntário, isso eu aprendi com a minha mãe, ela, assim, a vida inteira, ela sempre se doou para a sociedade, ela sempre fez trabalho voluntário, então eu já fiz trabalho voluntário em orfanato, já fiz trabalho voluntário em hospital, já fiz trabalho voluntário em clínicas de recuperação, então desde muito tempo, se eu for estimar um tempo, assim, talvez 20 anos, um pouco mais de 20 anos, que eu me dedico a trabalhos voluntários. Nos últimos 3, que é a idade do meu filho, eu praticamente estava inativo, eu não estava fazendo nenhum tipo de trabalho voluntário, e até se eu desse uma desculpa, agora eu tenho um filho pequeno, eu não tenho tempo. Era até, aspas, aceitável. Só que eu falei, poxa, eu acho que eu posso fazer isso por meio das mídias sociais. Eu acho que eu consigo, além de dar escala, muita gente vê, eu consigo tirar um pouquinho das minhas horas da semana para me dedicar a esse trabalho, que também não deixa de ser um trabalho voluntário. Foi assim que surgiu o canal Pai Presente, nas mídias que eu já comentei, e assim, para minha surpresa, em menos de um mês, já tem gente de Portugal, portanto, fora do Brasil, já tem crianças, na live que eu fiz na Semana do Pai Presente, teve crianças que participou falando sobre educação financeira, então eu estou vendo que as pessoas estão se engajando com o tema. E eu decidi fazer a Semana do Pai Presente no período das minhas férias, porque é um momento que, aspas, estou um pouquinho mais tranquilo. Então, assim, quero agradecer aqui também o pessoal do Hotel Salinas Maragogi, que cedeu esse espaço. Falei, gente, hoje eu quero silêncio absoluto, eu preciso de um lugar muito tranquilo. E eles cederam esse espaço aqui, que é uma sala de um dos spas, de massagem, etc. e tal. Então, eles cederam. Então, quero agradecer aqui de público ao pessoal aqui da administração do Salinas Maragogi por ceder esse espaço. Dito isso, Pastor Kenji, dando esse breve contexto do porquê que a gente está aqui, estamos na Semana do Pai Presente, então tivemos uma pessoa para falar da educação financeira. Na terça-feira, ontem, teve um amigo que falou sobre o mindset fixo e o mindset evolutivo, aqueles pais, né? Normalmente isso é muito característica do homem, que é resistente à mudança, muito mais do homem do que a mulher. E hoje nós vamos falar, tenho a honra de compartilhar, de apresentar
apresentar, não, porque todo mundo conhece o pastor Kenji, pelo menos o pessoal com quem eu estava conversando, hoje eu não vou perder, hoje eu quero ver o pastor Kenji. Então, hoje, para quem ainda não conhece, eu vou deixar o pastor Kenji se apresentar, mas assim, é uma pessoa que tem mais do que autoridade para falar sobre a paternidade e também sobre família. Hoje, o pastor Kenji vai falar sobre a paternidade à luz do filho pródigo. Pastor Kenji, desde já, meu muito obrigado por disponibilizar esse período para a gente falar sobre esses desafios da paternidade. Eu quero que o senhor inicie se apresentando e a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado a todos que estão presentes nesta live. Estou muito honrado, muito feliz por participar desse projeto, onde o momento em que nós estamos vivendo, onde não há, na verdade, há uma confusão dos papéis dentro do lar, né? Tanto marido, mulher, pai, mãe, há uma confusão. E nós precisamos buscar estabelecer quais são os papéis, mesmo que enfrentando esses tempos tão diferentes que são os nossos do século XXI. Eu sou pastor batista, eu pastoreio a primeira igreja batista ucraniana de São Paulo, aqui em São Caetano do Sul. Sou formado em teologia, eu tenho uma pós-graduação em ciências da religião, né? E a minha área de especialização é na teologia pastoral. Então, é nessa perspectiva que eu quero apresentar hoje o nosso tema dentro da teologia pastoral. Por isso que eu propus pensarmos sobre lições sobre paternidade a partir da parábola do filho pródigo, ok? Então, eu creio que você deve conhecer esta parábola, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Nós não vamos ler o texto todo, mas nós vamos citar o texto. Então, se você tiver a sua Bíblia ao seu lado, seria interessante para acompanhar a minha linha de argumentação e raciocínio. Jesus, quando ele veio à Terra para inaugurar o seu ministério, cumprir a sua missão de oferecer a salvação a todo aquele que nele cresce, ele apresentou uma face para o judeu, para o povo judeu, uma face de Deus que os judeus não estavam acostumados. Os judeus tinham o Senhor Deus de Israel como grande juiz, como grande rei, mas não tinham essa intimidade, uma intimidade pessoal com o seu Deus. Não que Deus não tivesse apresentado como pai para o povo de Israel na antiga aliança. Ele se apresentou como pai. Só que os judeus enveredaram por um caminho talvez mais formal, mais distante da pessoa de Deus. E quando Jesus surge e apresenta-se como Salvador, como Filho de Deus, ele vai apresentar essa face ignorada, vamos assim dizer, de Deus para os judeus. Né? Deus como Pai. Tanto é que ele vai, inclusive, encorajar os seus discípulos para que vão ao encontro do Senhor Deus de Israel como uma criança pequena, com seus 3, 4 anos de idade, na época de Jesus, podia se aproximar do seu próprio pai humano. Quando se aproximava, dizia Abba, né? Ou significa papá ou paizinho. Então, Jesus deu aos judeus essa condição privilegiada de poder chegar e dizer Abba, Pai, no sentido de que eles podiam ter essa intimidade com o Deus de Israel. Mas, obviamente, nós podíamos separar outros textos, outros episódios do ministério de Jesus, onde nós podemos provar esse convite privilegiado que o Senhor
deu aos seus discípulos, ao povo de Israel, para se aproximar do Pai, ou aproximar-se do Deus de Israel. Eu escolhi aqui o Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, porque geralmente nós ficamos muito focados na história do filho pródigo, né? Nós percebemos aí toda essa trajetória de um jovem rebelde, né? Que tinha condições, muitas condições materiais em casa, se cansou, né, de ser dependente de seu pai, quis uma vida autônoma, autossuficiente, independente, né? Isso reflete muito a história de muitos jovens nos dias de hoje. E ele quis, então, que o seu pai adiantasse a sua parte na herança. O seu pai o fez. Ele dividiu a herança tanto com o filho mais velho como para com o filho mais novo, né? Se você vir no texto, ler, né? O versículo de número 12 está assim: mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, os dois, o mais velho e o mais novo, né? Então, o mais novo, então, partiu para uma terra distante, você conhece bem a história, gastou de forma irresponsável a herança, veio a crise no lugar onde ele estava, não tinha mais como se sustentar, foi servir como empregado de porcos, e você sabe, ele era um judeu, né? O porco é um animal indo para o judeu, ele foi para o fundo do poço, ele desejava comer o alimento que era dado aos porcos, porque ninguém lhe dava nada. E aí, então, aquele versículo 17, que eu acho que é de fundamental importância no que diz respeito à disposição desse filho rebelde, ele diz, caindo em si, ou seja, ele pôs a mão na sua consciência e resolveu voltar para o seu pai. Você conhece bem a história, ele volta, ele decora um discurso de pedido de perdão, né? Pequei contra o céu, Senhor, né? E ele não sou digno de ser chamado mais seu filho, me torna um dos seus empregados, porque ser um empregado do pai é maior do que ser livre naquele mundo cruel em que estava. E faz isso, o pai o recebe de volta, né? E aí, então, termina tudo uma grande festa. Nessa grande festa, nós temos alguém descontente, que é o filho mais velho, e o pai o encontra do filho mais velho e vai tentar convencê-lo de que era necessário festejar, porque o filho perdido voltava ao lar. A ênfase dos filhos ou no filho rebelde. Mas preste atenção nesse pai. Ele é um idoso. Pressupõe-se que é um senhor já de idade. Ele tem propriedades. Ele tem empregados, ele tem servos, ele tem bens. O pai ouve do seu filho mais novo esse pedido absurdo. Pede, pai, adianta a minha parte da herança. Você sabe que uma herança ela só é disponibilizada quando há morte daquele que vai doar, daquele que tem os bens. Então, aquele filho mais novo estava dizendo o seguinte: pai, morre agora, porque eu não aguento esperar até sua morte para eu receber a minha parte da herança. Você consegue imaginar o coração desse pai quando ele ouve o seu filho consequente, irresponsável, dizer, adianta a minha parte na herança?
Ele está dizendo, pai, eu quero que você morra agora. Porque se o senhor morrer agora, eu tenho a minha parte da herança. O que é interessante aqui é que esse pai vai concordar. Não só pegará a sua herança, vai dividir a herança, vai adiantar a herança, mas também vai antecipar a parte da herança do filho mais velho. E o filho mais velho não dirá absolutamente nada, porque ele também viu o absurdo da situação. O filho mais velho vai ficar quieto. Ele vai receber a parte dele, vai ver o seu irmão mais novo receber a dele, antecipadamente, sabendo o que isso significa. Então, o pai não encontrou apoio nem no mais novo, nem no mais velho. Os dois queriam a sua morte. Você percebe isso? Então, veja só, os dois filhos, ao receberem antecipadamente a sua herança, a parte da sua herança, estão dizendo, queremos você morto. Queremos os nossos bens agora. Queremos você morto. E aquele pai vai atender o pedido do filho mais novo e vai favorecer o filho mais velho. O que eu encontro aqui? Humildade. Humildade. Humildade associada ao amor, conhecer os seus próprios filhos. Eu não posso deixar de pensar que essa atitude do pai não se diz a atitude ou a disposição do Pai Celeste. Quando muitas vezes entristecemos o seu Santo Espírito, com pedidos absurdos que fazemos a Ele através das nossas orações. Apesar da situação, aquele pai da história, ele vai conceder o pedido dos seus filhos, mas eu imagino, ele não é um ser sentimento. Porque Jesus está apresentando esta parábola intencionalmente. Ele está dizendo algo a respeito da própria pessoa do pai. Então, aquele pai da história, ele vai assentir, ele vai concordar, ele vai dividir, mas isso não significa que não se sentiu ferido, não se sentiu entristecido. A palavra de Deus diz que podemos entristecer até mesmo o Espírito Santo. Né? Nós podemos provocar Deus a ira, nós podemos provocá-lo a indignação, mas também podemos entristecê-lo. Isso é um grande perigo. Mas o pai da história, então, ele divide e dá, e concede. Passa, então, a morar na sua ex-propriedade, agora faz parte da propriedade do seu filho mais velho, né, como usufruto, né? Então, ambos agora têm a sua autonomia financeira, econômica. E aí, agora voltando à cena do filho mais novo, quando o filho mais novo está no fundo do poço e resolve voltar e faz aquele, e ensaia discurso de perdão, né? Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, etc. E ele está voltando. Veja só, texto que é muito interessante. Ele diz assim, no versículo de número 20, a seguir, ele tomou a decisão, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Okay? Ele está numa terra distante, ele está trabalhando no meio do chiqueiro, literalmente. É um mendigo. Está fedendo, está em farrapos, não tem absolutamente bem algum consigo, ok? E ele volta àquelas condições para o pai. Saiu rico, muito bem de casa, agora ele está voltando naquelas condições.
Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, no horizonte, longe, Sim? seu pai o viu. E aqui tem um texto muito interessante de um teólogo chamado Henri Nouwen. Ele faz uma meditação em cima da parábola do filho pródigo. E aqui Ok. diz: aquele senhor idoso deveria passar dias olhando para o horizonte, aguardando o retorno do seu filho. Ele tinha esperança que seu filho retornasse. Porque senão, como é que aquele rapaz, despontando ali no horizonte, sua figura esquálida, sua figura, né, deplorável ali no horizonte, longe ainda, ou aquele pai vê-lo, porque está longe, identificá-lo, mas ele não vai esperar o ir até ele. Ele não vai esperar. Não vai esperar. O texto diz que ele viu cheio de compaixão. Então, você vai. Primeira lição que nós vimos, a humildade associada ao amor. Ele atendeu o pedido absurdo do filho. Agora, nós temos o quê? Compaixão. A misericórdia, né? A misericórdia que se compra pela média alheia. Então, ele se encheu de compaixão. Ele viu seu filho ali, ele sabia que era o seu filho ali no horizonte. Tudo indica que todos os dias ele estava olhando ali para o horizonte, estava prestando atenção numa espera demorada pelo seu retorno. Então, o rapaz volta, ok? Ele Pastor vai ao Kenji, encontro do rapaz, Pastor Kenji, que o texto diz, deixa eu interromper o senhor só um correu. minutinho. Enquanto o senhor vai falando, eu só vou mudar de lugar aqui, que o sinal está um pouquinho falho, mas pode continuar, que eu já cheguei num outro posto aqui para a gente continuar. Ok. Pode prosseguir, por Então, favor. ele vai correndo ao encontro do filho, e aí esse Henri Nouwen, esse teólogo, vai dizer assim, veja só, é um idoso, deixa de toda a sua dignidade, né, ao sair correndo na direção do seu filho. Tá? Então, ele vê o seu filho ao longe, ele se enche de compaixão, e aí ele corre na direção do seu filho, na hora que ele o identifica. E na hora que ele sai correndo na direção do seu filho, o cenário que a gente pode imaginar é dos seus empregados, seus servos, que veem o seu senhor correndo, sai correndo também. Vão acompanhar o seu senhor. Porque quando o seu senhor chega e abraça o filho que está voltando, ele diz para trazer rápido a melhor roupa, para vestir no seu filho, as sandálias, o anel, etc., porque o pessoal acompanhou a sua corrida na direção do seu filho. Então, veja só, a segunda lição, né, eu falei de lições sobre paternidade a partir da parábola do filho pródigo, então, do filho perdido. Então, a primeira lição, humildade. A segunda lição que nós estamos encontrando aqui, a compaixão, né? A misericórdia. Eu tive aula com um professor já falecido, pastor Antônio da Lapa dos Santos, e foi ele quem despertou-nos a respeito do sentido da misericórdia. Misericórdia, etimologicamente considerando, miser, mão, córdia, cardia, coração. Então, seria a mão que sai do nosso coração na direção daquele que é necessitado. No caso, aquele pai manifestou misericórdia, manifestou compaixão, né? Foi ao encontro do seu filho. Né? E você se lembra que eu disse, ele estava trabalhando literalmente no chiqueiro,
fedendo, pobre, né? Não tinha mais nada. Pastor Kenji, e Tanto que detalhe, ele né? também... Oi? E detalhe, mexer com porco era algo impuro para os hebreus naquela época, né? Ele estava no subsolo do fundo do Ex- poço. Exatamente, ele estava. Se tinha fundo do poço para aquele rapaz, ele já estava nas ranhuras do fundo do poço. Já estava lá nas ranhuras mesmo, né? Sim. Então, quando o rapaz chega, ele está num estado lastimável, lastimável, fedido, sujo, né? Tinha lidado com porcos. O que aquele pai vai fazer? O pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Coisa linda, hein? É de fundamental importância nós pensarmos nesse detalhe a respeito da atitude desse pai. Ele não vai correr na direção do filho, vai ficar na frente do filho, vai apontar o dedo no filho, na direção do filho, vai dizer: eu não te mandei sair de casa. Bem feito. Ou, você que escolheu essa vida, problema seu. Pastor Kenji, deixa eu só Ponto. interromper um minutinho. O senhor Sim. precisa aceitar de novo no Instagram, que caiu a conexão do Instagram. Já mandei o convite de novo. Ok. Isso. Espera que eu vou mandar de novo. Pronto, enviado. Pronto. Joia. Vamos lá. Então, estávamos dizendo que ele foi ao encontro do rapaz e não teve uma atitude crítica, uma atitude condenatória, uma atitude de julgar. Ele simplesmente o abraça e o beija, o acolhimento. Né? Os filhos muitas vezes vão errar, os filhos muitas vezes irão contra a nossa vontade, os filhos vão nos desobedecer, mas continuarão sendo sempre nossos filhos. Podem até mesmo nos desonrar, mas continuarão sendo sempre nossos filhos. Não O existe fato ex-filho, daquele né? pai abraçar o seu filho e o beijar... Oi? Não existe ex-filho, né, pastor Kenji? Desculpa. Não existe ex-filho. Sim. Exatamente, não tem ex-filho, como também não tem ex-pai, não tem ex-mãe, né? Como o caso que nós presenciamos nesses últimos dias no Rio de Janeiro, coisa Sim. terrível, né? Então, não tem ex-mãe, não tem ex-pai, né? Não tem ex-filho, né? Então, o pai dessa história, ele vai acolher o seu filho que volta e vai restaurar diante dos olhos de todos, aqueles que estão ao seu redor, a posição do seu filho como filho. Percebe? Porque ele pede, olha só, ele pede para trazer roupa nova, trazer as sandálias e colocar o quê? Um anel. Isso é muito significativo, um anel, para restaurar o lugar de filho para aquele rebelde. Né? O qual tinha sido o pedido do filho rebelde? Olha, me torna um dos seus empregados. Não, ele nem deixou ele terminar de falar. Ele já recuperou e restaurou sua posição de filho. Mas eu estava falando a respeito do abraço e do beijo. Nós tivemos gerações de pais e filhos que não foram muito acostumados, né, com essa questão de abraço, beijo, etc. Então, mas veja aqui, que exemplo lindo que nós estamos encontrando, né, dessa aproximação íntima. Uma outra situação que me lembra muito bem é de Jesus mesmo. Jesus apresenta o Pai perfeitamente, é a imagem perfeita do Pai, né? Quando Filipe disse a Jesus, mostra-nos o Pai, nos basta, Jesus disse, você andou tanto tempo comigo, Filipe, e você não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então,
Vamos nos lembrar de um episódio que está lá em Marcos, quando um leproso, que era a lepra, era a doença terrível daquela época, né? As pessoas ficavam distantes dos leprosos. Os leprosos, quando entravam numa cidade, eles tinham que gritar: imundo, 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 para que as pessoas identificassem que ali estava um leproso e ninguém podia se aproximar dele, né? Então, se alguém tinha algum tipo de compaixão, jogava à distância o alimento, o dinheiro na direção do leproso, e aquele leproso ia catar no chão e ainda ia agradecer pelo bom coração de alguém que havia dado ou lançado alguma coisa para ele. E o leproso não podia se aproximar dos judeus, de ninguém, principalmente de rabinos e de sacerdotes, é totalmente proibido. Só que teve um que se aproximou de joelhos na direção de Jesus. Jesus estava sempre com pessoas ao seu lado. Eu fico imaginando que enquanto aquele leproso ia se aproximando ousadamente de Jesus, aquela multidão ia se afastando e só ficou Jesus e o leproso ali, né? O leproso de joelhos, ele vai dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Isso, eu fico até arrepiado. Sim. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico arrepiado. Por quê? Porque aquele leproso, ele não tinha dúvidas a respeito do poder de Jesus. Ele só não sabia se Jesus queria purificá-lo, mas ele não tinha dúvidas a respeito do poder de Jesus. E aí o Marcos vai registrar que Jesus, cheio de compaixão, como esse pai aqui, cheio de compaixão, diz: quero. E não somente ele diz: quero, mas ele vai tocar no leproso. Você percebe? Ele não precisa tocar. Só falar já tinha resolvido. Ele toca no leproso. Então, veja, se Jesus é a expressão exata do Pai, então nós podemos imaginar também, concluir também, como é que o Pai lida com as nossas dores, com as nossas misérias. Não somente quando nós nos aproximamos, dizemos: Senhor, nos ajude, precisamos do teu abraço. Ele diz: sim, ele vai nos abraçar também. É o que está aqui nessa lição. Essa terceira grande lição sobre paternidade, né? A partir da parábola do filho pródigo. O pai, ele vai na direção com compaixão e vai o quê? Acolher. Vai acolher. Coisa e no linda, hein? seu acolhimento, há perdão e a restauração da posição de filho. E aí, então, a festa, né? Existe uma festa enorme, um banquete enorme, um churrasco enorme, né? E o filho mais velho, lembrando que o filho mais velho já tinha a sua parte na herança, Sim. mas estava ali com o pai, né? Estava ali com o pai. E o filho mais velho retorna, vê aquela agitação dentro da casa, pergunta para alguém o que está acontecendo, e alguém diz: olha, o seu irmão voltou, seu pai está festejando. Mas como assim? Como assim? Como é que ele vai fazer isso? Esse meu irmão fez isso, fez aquilo, tal, e ficou cheio de indignação e não quis entrar na casa. O pai, sabendo, né, da discordância do filho, da indignação do filho, o que esse pai vai fazer? Ele vai correr na direção do seu filho mais velho. Olha a humildade aí. Ele teve compaixão do mais novo que voltava naquele estado deplorável, e agora ele tem compaixão daquele filho mais velho que não está no estado deplorável como o mais novo, mas o seu coração está no estado deplorável. E aí ele vai ao encontro desse filho e vai conversar com seu filho, né? Olha, seu irmão voltou, né?
Mas olha o que o senhor faz comigo, os meus amigos, o senhor nem mata um cabrito para mim. Ai, filho, eu te dei tudo. Você tem tudo. Você está comigo, você tem tudo. Agora, esse seu irmão, né? Tínhamos que celebrar, seu irmão, versículo 33, tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto. Ele estava morto. Né? E voltou à vida. Ele não disse que ele voltou da sua viagem, da sua aventura. Não, ele estava morto. Estava morto. Ele estava morto. E voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, nós encontramos aqui esse pai que acolhe essas duas personalidades difíceis de seus filhos. O rebelde, né? E o ingrato. Então, são lições que nós podemos aplicar para nós que somos pais. Né? Muitas vezes, obviamente, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos orgulhar dos nossos filhos, mas quando eles falharem, e eles irão falhar, nós temos que nos lembrar dessas disposições de coração desse pai da parábola. Humildade, né? Quando Jesus está sendo crucificado, a sua primeira oração é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, o que fazem. Então, nós temos que ter essa disposição, porque muitas vezes os nossos filhos não querem conhecer a nossa experiência. Os nossos filhos não querem saber o que nós sabemos. Então, nós vamos ter que deixá-los seguir adiante. Sim. E aprender com suas próprias experiências aquilo que nós já sabíamos. Né? Estava falando com o Denner antes, né? Algumas vezes nós vamos ter que deixar eles irem. Tá bom, fazer o quê? Aí a vida vai ser a escola, né? A escola da vida, né? Exatamente, né, Denner? Você vai se dar mal, mas vai fazer o quê? Né? Você tem 21 anos, você tem 22 anos, você tem 23 anos, você é maior de idade, vacinado, né? Eu vou ter que deixar você seguir. Esperamos que sejam bem-sucedidos, esperamos que sejam próximos, mas se não der certo, ao invés de recebê-los com críticas, julgando, vamos nos lembrar das lições deste pai aqui, né? Que vai abraçar, vai acolher, vai perdoar, vai restaurar a sua posição de filho, né? Vai se alegrar com o seu retorno, vai se alegrar com a nova vida. Né? Vamos nos lembrar dessa lição do pai desta história. Então, eu entendo que a parábola do filho pródigo também diz muito a respeito do pai. Sim. Da figura do pai. Porque essa figura é de fundamental importância. Porque o filho não voltaria se o pai fosse de outra natureza, outro comportamento. Ele não voltaria. Se fosse um pai que não fosse um modelo, se fosse um pai que não fosse uma referência, esse filho, no fundo do poço, estaria totalmente perdido mesmo, porque ele não teria para quem voltar. Como foi bom para esse filho? Porque ele tinha a quem recorrer. Embora fosse o seu pai a quem tinha ofendido, ele podia voltar, ele tinha confiança de voltar, ele tinha segurança que ele seria aceito, mesmo sendo um empregado. Então, veja só que coisa, que outra grande lição, né? Nesses dias que nós enfrentamos tão difíceis, né? Alguns não conseguem imaginar, eu já atendi, viu, Denner? Gente que não conseguia imaginar Deus como pai. Sim. Porque não teve um bom pai humano, não teve um bom pai terrestre. Então, quando você fala assim, olha, Deus é pai, a pessoa tem até passa até mal, porque o modelo de pai que essa pessoa tem é aquele pai que foi omisso, aquele pai que foi violento, aquele pai que foi abusador, então não consegue fazer a conexão pai-Deus.
Mas o nosso Deus é Pai e Pai perfeito. Aqueles que conhecem a palavra de Deus devem olhar para Deus como verdadeiro e perfeito Pai. E devem buscar nas Escrituras, já que temos nele o nosso modelo perfeito, devemos buscar nele reproduzir nas nossas atitudes, no nosso comportamento como pais, reproduzir o próprio Pai Celestial. Se a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática, então temos diante de nós um manual de instrução. Né? Então, você está diante de uma história, de uma parábola, onde nos ensina como construir um lar que oferece segurança para os nossos filhos. Os nossos filhos, mesmo abandonando o nosso lar, mesmo se rebelando, mesmo nos deixando, vão se lembrar do lar de seu pai, vão dizer, não, lá sim, lá encontro segurança, lá sim, eu encontro paz, lá encontro acolhida. Lá, abandonaram, mas no momento do aperto lá fora, eles vão se lembrar do lar do seu pai e vão querer voltar. E mais, voltando, serão recebidos. Percebem? Então, veja, nós podíamos continuar aqui nessa direção, né? Falando a respeito dessas qualidades, dessas virtudes do pai, da história da parábola do filho perdido. Nós poderíamos continuar indo adiante, porque Jesus veio apresentar o seu pai, o Deus de Israel, como o pai do seu povo. Tá? Então, nós temos muitas lições aqui, né? E essas são aquelas que eu destaquei. Sim, Eu gostaria que você... Então, agora, Dani, eu não sei como você vai fazer, porque, na verdade, foi mais uma devocional, né? Foi mais uma devocional. Nós ficamos em cima claro. da própria história proposta por Jesus, que, de forma intencional, está nos mostrando aqui algo, né? Um retrato a respeito do seu próprio Pai Celestial. Bom, pastor, assim, nós temos mais uns 15 minutinhos aqui ainda, né? Conforme que a gente já tinha alinhado de aproximadamente 1 hora. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, para que também são perguntas que eu entendo que sejam perguntas e dúvidas de outras pessoas, né? Por exemplo, a gente sabe que ser pai e ser mãe é cansativo e, em alguns casos, exaustivos, né? E eu conheço algumas situações que o pai, ele tem pai e mãe, né? Tem dificuldade de perdoar tudo aquilo que o filho fez no passado. Trazendo para o futuro, isso impede um relacionamento de pai e filho ou de mãe e filho na plenitude. Então, esse pai, essa mãe que tem esse ressentimento, se ela entender ou ele entender a parábola do filho pródigo, isso é um remédio, uma cura para essa doença na alma, né? Que é a questão do perdão. Acho que uma das mensagens principais é o perdão, né? Exato. Quando a gente, pelo menos a maioria de nós, quando nós nos tornamos pais, nós colocamos muita expectativa nos filhos. Por exemplo, a gente não quer que eles sofram o que nós sofremos, nós queremos dar a eles as oportunidades que nós não tivemos, a formação que nós não tivemos, nós queremos poupá-los de muitas coisas, queremos colocá-los numa redoma, enfim, nós temos as nossas expectativas, as nossas até projeções mesmo, né? O que eu não consegui, meu filho vai conseguir, assim sucessivamente, né? Só que esquecemos que os nossos filhos e filhas crescem com personalidades próprias, vontades próprias. E conforme eles vão crescendo, eles vão tendo seus próprios planejamentos, seus próprios planos de vida, que algumas vezes, se não muitas vezes, vão contra as nossas projeções, as nossas expectativas, né? Por exemplo, meu pai queria que eu fosse advogado, né? Me tornei um bancário, depois me converti e me tornei pastor.
Se ele fosse vivo hoje, ele coçaria a cabeça e pensaria, onde é que eu errei? Né? Onde é que eu errei? Porque o plano dele é esse aqui, né? Então, assim, às vezes nós temos ou muitas vezes, né, nós temos esses desencontros em relação aos sonhos que temos com os nossos filhos. E alguns desses casos são bem doídos, né? Abrem feridas para ambos os lados, tanto para os pais quanto para os filhos. Os pais porque não aceitam o caminho que o filho escolheu, e o filho porque se entristece porque o pai não aceita o seu caminho, sua vida. A parábola do filho perdido, sem dúvida nenhuma, cabe muito nessa situação. Um tem que ir ao encontro do outro. Você percebe? Se eu pudesse destacar algo aqui de importante nessa situação que você nos colocou, é o movimento de um ir ao encontro do outro. O filho que toma a decisão de voltar para a casa do pai, e o pai que, ao vê-lo ali já distante, ele corre na direção do filho. Então, esse movimento é de fundamental importância. Um ir ao encontro do outro, com vidas diferentes, né? O filho perdido que volta naquela situação lastimável, e o pai que não tem mais os seus bens, ele não é mais aquele senhor rico, porque ele já dividiu tudo. São duas histórias diferentes, mas que se encontram e que se harmonizam naquele abraço e naquele beijo. O senhor falou É isso que de famílias que se encontram, né? Mas quando a gente pega o texto, a gente está falando de uma família desencontrada. Tanto é que cada um pega um caminho. Se a gente trazer agora para o século XXI, o que acontece para que as famílias tenham esse desencontro, né? O que leva essas... E eu estou falando assim, o senhor tem mais propriedade para falar do que eu. Mas a gente sabe que existem muitas famílias que estão desencontradas. Isso é inerente à família contemporânea, independente de valor financeiro que ela tenha, independente da cultura. Nós temos hoje muitas famílias desencontradas. Haja vista, vamos pegar a realidade do Brasil, é o país que mais consome antidepressivos. Estou falando de um viés. O que leva a família a se desencontrar? O que a gente poderia trazer para reflexão para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, a história que nós estamos contando, que é uma história proposta no primeiro século, é de uma família desencontrada. Sim, total. Você está vendo aqui dois filhos que não se dão, dois filhos que têm propostas de vidas diferentes. Não se menciona a mãe. Cadê a mãe nessa história? Está ausente, Cadê a mãe? Cadê a mãe que geralmente... Né? Cadê? Não se menciona, né? O pai, ele é exemplar, mas isso não impediu de que seus filhos tomassem rumos diferentes. Nós temos uma família desencontrada aqui. Como também temos outros exemplos de famílias desencontradas na Bíblia, como, por exemplo, de Abraão e Sara, né? Antes do nascimento de Isaac. Podemos citar Jacó, Raquel, Lia e os 12 filhos, né? Podemos citar Rebeca com Isaac e os seus filhos Jacó e Esaú. Quantos casos de famílias desencontradas nós encontramos aqui nas Escrituras? A própria família de Davi também, né? Porque Deus... Desculpa. A própria família de Davi também. Eu ouvi muitos desencontros, né? Sim, Davi, né? Davi, pior é, Davi não soube lidar com seus filhos, né? O pior caso, a pior perda de Davi foi Absalão. Sim, sim. Absalão foi a pior perda de Davi. O estupro da filha, então, né? Veja, por que é que Deus permitiu que essas histórias estivessem registradas aqui? Para nos ensinar. Sim. Que esse desencontro, não ocorre apenas no século XXI. Ocorre há muito tempo. E o grande causador dos desencontros familiares tem um único nome só: pecado.
por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, né? Então, veja, não é porque é século XXI que agora cada um fica no seu quarto, na sua sala, cada um com o seu celular ali, ninguém, né? Não é de agora, não. O desencontro está aqui. Nós temos aqui nessa parábola dele 2 filhos perdidos. Um fora de casa e outro dentro de casa. Dois filhos perdidos, né? E isso não é um fenômeno novo. É um fenômeno que ocorre por causa da nossa natureza pecaminosa. A única maneira que nós podemos indicar para que haja restauração, reconstrução, reencontro, reconciliação, é o caminho da compaixão e do perdão. É isso que acontece aqui. Se Deus não se compadecesse de nós, ele nunca enviaria seu Filho amado para que morresse por nós e tivéssemos vida eterna. E é uma lição. Eu queria comentar o seguinte, pastor Kenji, quando a gente pega o ensinamento que traz a parábola do filho pródigo à luz do pai, que é uma pessoa que, como mesmo o senhor falou, que foi uma pessoa humilde, que abraçou. Mas olha que interessante. Ontem estava conversando com um colega, fazendo a Semana do Pai Presente, ele falou assim, Denner, as mulheres, elas compartilham tudo sobre a questão da maternidade, elas falam entre elas, tudo que está acontecendo, o bico do seio que tá machucado, a mamadeira que foi... E o homem, ele não fala, porque se ele falar, ele está assumindo uma fraqueza dele e ele não discute isso. O que a gente pode fazer nessa situação, sendo que o homem é um pouquinho mais resistente, né? Se o pai do filho pródigo, ele é uma lição para a gente, mas pouca gente consegue ver essa perspectiva, né? Como que a gente pode aquebrantar o coração desses pais, pastor Kenji? Então, há necessidade de repensarmos o papel, como eu falei no início. Há uma confusão hoje. Uma confusão. Nos papéis. Confusão. Qual é o papel de um pai, qual é o papel de uma mãe? Os papéis que foram estabelecidos no século passado, até meados dos anos 50, foram papéis que foram criados, construídos pela sociedade. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, né? Onde as divisões de trabalho estavam muito bem definidas, né? O homem, ele fica no domínio público, ele sai de casa e vai para o domínio público, e a mulher fica no espaço doméstico, no espaço privado. Ela não sai de casa, ela permanece em casa e fica em casa. Até os anos 50, as mulheres, elas buscavam uma formação superior, não para buscar um lugar no mercado de trabalho, mas para serem melhores mães. Esse era o objetivo. Então, fazer a psicologia, para usar a psicologia dentro de casa, pedagogia para usar dentro de casa, nunca, assim, dificilmente para o mercado de trabalho. Você pode imaginar que até mesmo as profissões que as mulheres abraçavam diziam respeito ao seu fazer doméstico, né? Psicologia, cuidado, medicina, cuidado, pediatria, né? Aula, né? Pedagogia, né? Agora, as coisas de liderança, tal, era deixado para os homens, porque isso estava muito bem definido. Só que os tempos mudaram. Os tempos mudaram, nos mostraram, por exemplo, hoje, veja a questão do machismo, né? Do machismo, as profissões que dizem respeito às atividades femininas, como costura, como gastronomia, né? Os mais conceituados profissionais dessa área de gastronomia e de alta costura são homens e não são mulheres. São os grandes chefes, né? São os grandes estilistas, né? Então, por que isso? Né? Qual é a razão disso? Por causa dessa cultura chamada patriarcal. Nós precisamos, na verdade, aqui a questão da humildade, né? A humildade masculina. Olharmos para essa situação e entendermos que
Se estivermos lavando uma louça, nós não estamos ajudando. Nós, na verdade, estamos fazendo algo que faz parte mesmo da nossa tarefa. Se nós estamos trocando as fraldas do bebê, nós não estamos ajudando. Ah, estou dando uma mãozinha. Não estou dando uma mãozinha. Isso faz parte da minha missão, do meu papel paterno. Então, nós temos que mudar aí, nós temos que fazer uma releitura de tudo quanto recebemos como carga de tradição, porque os tempos mudaram. As mulheres hoje fazem parte do orçamento familiar, elas trabalham para ajudar no orçamento familiar. Ora, se eu mantiver aquela estrutura padrão que homem é que trabalha e mulher que fica em casa, se eu continuar com esse padrão, com a mulher trabalhando, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ter 2, 3 jornadas de trabalho, porque ela vai voltar para casa, ela vai ter que cuidar da família, vai ter que fazer o almoço, vai ter que fazer a janta, etc. E o homem está lá esticado no sofá lendo o jornal, porque ele acha que ele cumpriu a sua missão. Nós homens temos que ter a humildade, né, de irmos ao encontro das novas ou dos novos desafios desses tempos, né? Se eu não sei, faço uma mamadeira, uma comidinha, uma papinha, vou aprender, tem que aprender. Hoje tem o Google para quê, né? Hoje tem o YouTube para quê, né? Vou aprender. Não é coisa de mulher, não é coisa de homem. É esse o problema. É esse o problema. Então, a lição aqui da parábola, humildade. Humildade é ceder. Eu cedo. Eu cedo. Eu cedo para ganhar mais. Sim, sim. Tá entendendo? Eu cedo para ganhar mais. Quando você tem que dar um grande salto, você deve fazer isso também. Você dá 2, 3 passos para trás, para então conseguir um impulso e pular, né? É a mesma coisa. Pode ser, por exemplo, eu nunca fui educado na minha casa, minha mãe nunca deixou que nós lavássemos um prato, lavássemos roupa, passássemos. Minha mãe nunca deixou. Vamos dizer assim, não, sai daqui, isso aqui é coisa de mulher. Sai daqui, você tem que pensar em outra coisa. Então, eu cresci dessa maneira. Só que hoje eu entendo que eu não posso seguir essa cultura. Eu tenho 2 filhos homens, né? Eu tenho um neto já, né? Então nós temos que abrir o nosso entendimento e saber que as coisas estão diferentes, né? E por ser diferente não significa que está errado em relação à geração passada, ou da minha geração, né? Estão diferentes porque está abrindo o nosso entendimento acerca de um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais transparente. Pastor Kenji, nós estamos chegando então no nosso final. Eu quero já agradecer a tua participação. Muita coisa que o senhor falou aqui, eu já comecei a ver por uma outra perspectiva. Para mim foi uma aula, eu tenho certeza para quem está vendo a gente, não foi diferente. É sempre bom ouvir quem tem autoridade para falar sobre família, sobre paternidade. Então, de verdade, hoje eu aprendi, eu comecei a olhar por uma outra perspectiva, até mesmo a parábola. Eu já li, não sei quantas vezes eu já li, mas assim, hoje, toda vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente, né? Hoje não foi diferente, aprendi e vou tentar colocar em prática. Obrigado pela aula que o senhor deu para a gente. Para encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para os papais e fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, viu? Uma mensagem para os papais. Meu querido papai, ame seu filho, ame sua filha. Simplesmente isso. Não com o seu amor, mas com o amor de Deus. E sabe qual é o amor de Deus? É o amor sacrificial. Então, ame seu filho, ame sua filha, amor sacrificial de Deus. Bom. Sr. Kenji, muito obrigado. E quem sabe até uma próxima, para a gente estender um pouquinho mais esse assunto, porque ele vai longe, né? Muito obrigado, viu?
Deus abençoe, querido. Amém. Obrigado, prazer, viu? Uma Tchau, alegria tchau. muito grande, viu? Deus abençoe a você e a sua família. Boas férias. Amém. Para você também. Tchau, tchau.